deu essa música para os Rolling Stones. Eu Não entendo. Eles não eram seus rivais? Por que dariam a música? acho que isso foi só coisa da imprensa. Nunca senti que éramos grandes rivais. Sabe, nós éramos os Beatles. Eles eram. Os Rolling Stones. Ele era o Beatle alvo de piadas até o mundo notar que era quem mantinha tudo unido. De baterista da maior banda da história, a surpreendeu o mundo com sucesso solo, amizades inesperadas e uma vida espiritual que rivaliza com qualquer lenda do rock. A trajetória de Ringo Starr tem reviravoltas inesperadas. Pergunta rápida: qual lenda do rock teve o filho ajudado por Ringo para virar um grande baterista? Deixe seu palpite nos comentários, revelarei a resposta depois no vídeo. Descubra como ele encontrou a bateria de forma inusitada, seu longo casamento com uma Bond Girl e o estilo de vida tranquilo que o manteve centrado em meio ao caos. Mas para realmente entender como Ringo se tornou o pulso silencioso da história da música, precisamos voltar no tempo, porque sua infância guarda mais do que algumas reviravoltas surpreendentes. Os primeiros anos, nascido no Blitz. Liverpool, 1940. O mundo em guerra, racionamento ditava cozinha e rádio sem fio uniam famílias à noite. No bairro operário de Dingle, um menino chamado Richard Starkey nasceu apenas algumas semanas depois que o Blitz devastou a cidade. Mas esse não era um garoto qualquer. Esse era o futuro Ringo Starr, e desde o começo, a vida lançou desafios em seu caminho. O pai de Ringo foi embora quando ele tinha 3 anos, deixando a mãe, Elsie, para criá-lo sozinha enquanto trabalhava como garçonete. Os dois criaram um laço forte, mas a vida não facilitou para eles. Aos 6 anos, Ringo foi internado por apêndice rompido. Era para ter sido só isso. Mas aí veio a peritonite, e o que se seguiu foi um coma que durou vários dias. Ele passou um ano inteiro se recuperando, e assim que conseguiu se reerguer, foi atingido novamente, dessa vez por tuberculose aos 13 anos, o que o levou a um sanatório por mais 2 anos. Mas aqui está aí a reviravolta. Aquela longa recuperação solitária trouxe algo inesperado. O hospital tinha uma sala de música. Foi lá que o jovem Ricardo pegou um instrumento de percussão pela primeira vez. Ele não conseguia ler ou escrever bem e a escola era basicamente um borrão. Mas ritmo, isso fazia sentido. Isso fez sentido como nada antes. De volta para casa, seu padrasto mais tarde compraria sua primeira bateria de verdade. Ricardo já usava o apelido Ringo, por causa dos anéis chamativos que gostava de usar. Ele também se tornou presença constante na cena skiffle de Liverpool, um movimento musical cru e caseiro que antecedeu o rock and roll, com sua primeira banda, o grupo skiffle de Ed Clayton. Ainda assim, ninguém, nem mesmo Ringo, poderia prever o quão rápido aquele ritmo se tornaria um fenômeno global. O sucesso que manteve o ritmo vivo. No início dos anos 60, Ringo já era conhecido localmente como baterista de tempo perfeito, mas sua passagem pela Rory Storm e os Furacões, principal atração de Liverpool antes dos Beatles, preparou o terreno. Quando entrou oficialmente nos Beatles em 1962, substituindo Pete Best, nem todos ficaram animados. Fãs protestaram. Pete era bonito e misterioso. Ringo! Ele era quieto, excêntrico e parecia deslocado. Mas isso não durou muito. No palco, seu carisma começou a brilhar. Fora do palco, virou o alicerce cômico da banda. No caos da bitomania, Ringo não apenas segurava o ritmo. Ele mantinha o grupo emocionalmente equilibrado, brincou. Sou só o baterista, mãe. Mas os outros diziam que ele era o coração. Então veio o turbilhão, Ed Sullivan, Help, Rubber Soul, Revolver, Sgt. Peppers. A bateria de Ringo melhorou a cada álbum. Dos sutis rolos melódicos ao ritmo hipnótico de Come Together, ele moldou o rock moderno sem precisar dos holofotes. Ainda assim, as tensões aumentavam. No álbum branco, Ringo deixou a banda por um tempo, cansado do drama entre John, Paul e George. Ele se sentia desvalorizado. Imploraram para ele voltar. Quando ele voltou, encontrou sua bateria coberta de flores, um pedido de desculpa silencioso de George Harrison.
Após o fim dos Beatles, Ringo surpreendeu ao lançar uma bem-sucedida carreira solo. John e George mergulharam fundo, Paul buscava a perfeição e Ringo manteve tudo simples. Canções de amor animadas, clima country e toque de glam. E Don't Come Easy e Photograph lideraram as paradas. E nos anos 70 ele foi o único Beatle, além de Paul, a ter vários sucessos solo nos Estados Unidos da América. Mas seu êxito não ficou só na música. Ringo também se destacou como ator, estrela de dublagem e ícone cult. Ainda assim, sua vida pessoal, hábitos, crenças e cotidiano talvez seja mais fascinante que seu sucesso musical. Sinais de paz, baquetas e disciplina. Você pode pensar que a vida de Ringo Starr após os Beatles foi uma festa contínua de excessos, mas isso surpreende. Atualmente, Ringo acorda antes das 9, faz até 1 hora de exercícios, toma café da manhã vegetal e sempre mostra seu famoso sinal de paz a quem está por perto. Sua rotina de bem-estar é verdadeira. Depois de décadas de uso de álcool e outras substâncias que quase destruíram sua vida no final dos anos 70, Ringo ficou sóbrio em 1988 e nunca mais voltou atrás. Ele está sóbrio desde então e hoje fala abertamente sobre as mudanças que o salvaram. Meditação, alimentação saudável e autocuidado são essenciais na sua rotina. Ele até viaja com um chefe pessoal para garantir que segue uma dieta vegetariana rigorosa, a qual atribui sua aparência jovem. E sim, ele tem 84 anos, mas parece ter 64, talvez sejam as lentilhas. O mantra da paz e do amor. Se você já viu uma entrevista recente do Ringo, provavelmente ele disse paz e amor pelo menos 3 vezes. Isso vai além do marketing. Desde 2008, ele promove uma celebração anual de paz e amor em seu aniversário, pedindo aos fãs que, ao meio-dia, compartilhem um momento de união. De Los Angeles a Tóquio, milhares participam. Pode soar brega, mas para Ringo é sério. Ele sempre foi o equilíbrio emocional dos Beatles e isso permanece. Hoje apoia causas como conscientização sobre síndrome da imunodeficiência, adquirida a educação musical e, com a esposa Bárbara Bach, lidera a Fundação Lotus voltada para ajuda humanitária, recuperação de dependentes e apoio a vítimas de abuso doméstico. Curiosidades engraçadas e lendas online. Ringo também desenvolveu uma reputação acidental por ser, bem, hilariamente direto. Em 2008, ele postou um vídeo, agora infame, pedindo aos fãs que, por favor, parassem de enviar cartas de fãs, insistindo que ele não assinaria mais nada depois de 20 de outubro. Por favor, depois do dia 20 de outubro, não enviem cartas de fãs para nenhum endereço que vocês tenham. Nenhum documento será assinado após 20 de outubro. O jeito sério dele virou meme na internet. Alguns fãs se ofenderam, mas a maioria achou clássico em Ringo, sempre sincero e com o toque de Liverpool. Além disso, há todo o movimento online dizendo que Ringo é subestimado. Apesar das piadas sobre bateristas, como a famosa de John Lennon dizendo que ele nem era o melhor baterista dos Beatles, músicos como Dave Grohl e Questlove já elogiaram publicamente seu estilo, pegada e tempo. A internet fez o que sabe fazer de melhor. Mudou a narrativa. Agora, Ringo não é só um baterista, ele é uma vibe. Bateria, câmeras e um toque de surrealismo. Além da música, Ringo é um fotógrafo e artista visual apaixonado. Ele publicou livros de fotografia e vende impressões digitais para a caridade. Algumas são abstratas, outras não. Bem, digamos que dá para perceber que ele costumava andar com Yoko. Ele seguiu no entretenimento, dublando, fazendo participações e narrando programas como Thomas e seus amigos, conquistando uma nova geração de fãs. Nada a mal para quem começou em uma banda de skiffle e com tábua de lavar. Da fronteira ao eco. Uma das maiores surpresas do estilo de vida de Ringo foi adotar a meditação transcendental e buscar crescimento espiritual. Depois de chegar ao fundo do poço no final dos anos 70,
algo que vamos abordar mais na sessão de relacionamentos, Ringo começou a explorar formas mais profundas de autoconhecimento. Hoje ele acredita a essas práticas espirituais o mérito de mantê-lo centrado em uma indústria feita para destruir. Apesar do bem-estar, filantropia e paz, ainda há um homem por trás da lenda. Mesmo o famoso valoriza privacidade, lealdade e simplicidade. Mas por trás de cada batida de bateria e sinal de paz, existe um círculo de conexões, desilusões e companheirismo ao longo da vida que moldou quem Ringo é quando as luzes se apagam. Os laços que nunca se romperam. Quando se trata de amor e lealdade, Ringo Starr tem uma das histórias mais duradouras e surpreendentes da história do rock. Depois de um casamento relâmpago com Maureen Cox, que lhe deu 3 filhos, mas terminou em 1975, em meio à turbulência alimentada pela fama e infidelidade de ambos os lados, muitos achavam que ele iria se perder como tantos outros astros do rock. Mas não Ringo. Em 1980, no set do filme O Homem das Cavernas, ele conheceu a Bond Girl Barbara Bach. Faíscas voaram instantaneamente, mas o que parecia um romance passageiro de Hollywood se transformou em uma parceria que dura décadas. Casaram-se 1 ano depois e seguem inseparáveis. Detalhe, os dois já estavam entrando em um ciclo de dependência. Em 1988, chegaram ao fundo do poço e escolheram a sobriedade juntos. O compromisso deles com a recuperação salvou suas vidas. Isso virou a base do vínculo deles. Hoje, eles são um dos raros casais duradouros da música, famosos pela filantropia conjunta e roupas combinando. E tem a irmandade dos Beatles. Apesar do drama, Ringo manteve relações pessoais com Paulo, João e Jorge. Após a morte de João, Ringo foi consolar Yoko e Sean imediatamente. Quando Jorge faleceu em 2001, Ringo o visitou no hospital e disse uma das frases mais discretamente comoventes já registradas em câmera. Eu disse a ele que o amava e falei: "Você quer que eu vá com você?" O amor dele por Jorge continua especialmente forte. Ringo costuma dizer: "Jorge era meu melhor amigo." Os dois dividiam mais que música, retiros de meditação, buscas espirituais e uma confiança silenciosa. E embora ele seja o Beatle mais reservado hoje em dia, Ringo ainda é próximo de Paulo. Eles fazem turnês separadamente, mas colaboram com frequência, e cada foto de reencontro desperta nostalgia no mundo todo. O capítulo mais surpreendente da história de Ringo não trata de quem ele amou. É sobre o impacto para seu império e a grandiosidade do que construiu discretamente. A fortuna forjada no ritmo. Em 2025, o patrimônio líquido de Ringo Starr é estimado em cerca de 350 milhões de dólares. Essa fortuna vem do sucesso com os Beatles, carreira solo, e de sua editora Startling Music, que administra royalties de músicas como Octopus's Garden e Don't Pass Me By. Ringo também diversificou a renda atuando em filmes como Caveman e narrando Thomas e seus amigos. As turnês da All Star Band seguem lucrativas e atraem plateias mundiais. Ele ainda lucra com royalties do vasto catálogo dos Beatles, que segue sendo fonte relevante de renda décadas após o fim da banda. Mas não são apenas seus ganhos que intrigam. É como Ringo escolhe viver, investir e encontrar paz em seu entorno. As propriedades que ecoam o passado. O portfólio imobiliário de Ringo Starr é impressionante. É uma janela para a vida de um homem que, após décadas sob os holofotes, valoriza claramente a privacidade, o conforto e um toque de estilo de astro do rock. Por quase 40 anos, Ringo foi dono da mansão de Tittenhurst Park, antiga casa de John Lennon. A mansão georgiana em Berkshire era mais que uma casa. Era parte da história dos Beatles, com 72 acres de campos ingleses e um estúdio, onde músicas icônicas foram criadas. Ringo vendeu a propriedade em 1988, mas antes deixou sua marca no legado. Ringo e Barbara Bach vivem há décadas em uma elegante casa em Beverly Hills, Los Angeles.
Escondida nas colinas exclusivas, a propriedade tem vistas panorâmicas, interiores minimalistas e a calma californiana ideal para um ex-Beatle que prefere baquetas aos holofotes. O casal também já foi proprietário de uma mansão em Hollywood Hills, projetada pelo famoso arquiteto Richard Nutra, que eles venderam com um bom lucro. No Reino Unido, eles também têm uma casa em Cranleigh, Surrey, longe da agitação de Londres. Reflete a evolução de Ringo do caos da bitomania à serenidade da semi-aposentadoria. Mas apesar de toda a elegância de suas casas, o gosto de Ringo por veículos revela um outro lado completamente diferente, baseado em estilo, nostalgia e um toque de rebeldia. Os veículos que viajaram através do tempo. A relação de Ringo Starr com veículos mostra sua evolução da Beatlemania até virar um veterano tranquilo do rock. Assim como Ringo, combina estilo elegante, discrição descolada e, às vezes, uma reviravolta inesperada. Vamos começar pelos carros. Naquela época, Ringo dirigia alguns dos carros mais cobiçados da história da música. O Mini Cooper S de 1966 ficou famoso após ser customizado por Harold Radford com luzes de rally e couro, tornando-se um ícone mod. Depois vieram os anos 70 e com eles um Mercedes 600 Pullman Landaulet prateado, um carro tão raro e grandioso que basicamente dizia: "Eu não sou apenas um baterista, sou realeza". Esse carro mais tarde seria vendido por centenas de milhares em um leilão, adicionando uma nova camada ao seu legado. Mas Ringo não parou nos carros. Ele também tinha uma queda por motos, embora não fosse exatamente conhecido por correr pelas ruas. Na verdade, ele chegou a brincar que, enquanto os outros Beatles tinham motocicletas, ele preferia apenas sentar nelas e parecer estiloso. Clássico Ringo. Sobre os jatos particulares, ele se habituou a esse estilo de vida cedo. Viajar com os Beatles fez dos aviões particulares algo comum para Ringo, que nunca abandonou esse costume. Mesmo em suas turnês solo mais tarde, voar de jato particular não era um luxo. Eram iates de sobrevivência e helicópteros. Ringo nunca foi tão extravagante quanto outras estrelas do rock, mas aproveitou sua cota de fretamentos de luxo principalmente no Mediterrâneo. Prefere paz e espaço a festas no mar, mas mantém o estilo. Com carros, jatos e indulgências, a verdadeira história é onde Ringo Starr está hoje e como sua vida reflete o ritmo tranquilo que ele adotou. O ritmo que nunca o deixou. Aos 83 anos, Ringo Starr não está apenas vivendo de seu legado. Ele ainda está criando, ainda está em turnê e ainda exibe aquele icônico sinal de paz como se realmente significasse. Nos últimos anos, ele lançou uma série de EPs animados com sua All-Star Band, cada um repleto de artistas convidados e uma mensagem que é inconfundivelmente Ringo: união, alegria e ser fiel a si mesmo. Apesar da fama, ele segue com rotina simples, medita diariamente, tem dieta vegetal e ama tocar bateria. Ele ainda toca ao vivo, ainda grava músicas e ainda encerra toda a mensagem pública com paz e amor, não como um truque, mas como um compromisso pessoal. A veia espiritual profunda que surgiu após os Beatles agora o sustenta mais do que nunca. Como mencionado anteriormente, a maior reviravolta de todas pode ser o fato de Ringo, antes visto apenas como o baterista, ter se tornado silenciosamente uma das forças criativas mais consistentes da era dos Beatles. Ele não está buscando relevância, ele está apenas sendo Ringo. E talvez seja por isso que, de todas as lendas daquela época, ele ainda pareça ser aquele que realmente encontrou a paz. Porque, enquanto o mundo mudava e a fama brilhava intensamente, Ringo Starr encontrou um ritmo que ninguém podia tirar dele. Um ritmo que continua tocando. Se você gostou desse mergulho profundo, curta, inscreva-se para mais ícones atemporais e confira nossos outros vídeos sobre lendas que moldaram a trilha sonora das nossas vidas.